Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo, mais um Papo de Líder para você, líder, que já sabe, não é? Já é agenda fechada. Toda segunda-feira, às 8 horas, estamos aqui, não é? Falando sobre um assunto especialíssimo que tem a ver com liderança, tem a ver com a performance dos líderes. Então, hoje é um momento muito especial, um presente que eu trago para vocês, pode ter certeza. E olha, não sei se você está assistindo no celular, na TV ou até mesmo aí com seu computador, mas independente disso, pega papel e caneta, porque você vai ver o convidado de hoje para bater papo conosco aqui sobre liderança, alta performance, mente e tudo mais é ele, um dos grandes colegas, parceiros, ele que é idealizador e fundador do evento Ser Extraordinário, um grande coach, experiência internacional com a área do esporte, sabe lidar com gente, entende de gente e principalmente sabe fazer você se tornar um empresário extraordinário, um pai extraordinário, sem dúvida nenhuma, líder extraordinário, alguém que vai deixar um legado, não é? E é um parceiro e, mais do que isso, é um grande amigo. Ele é o tipo de gente que, se eu tivesse de pedir a Deus um irmão para minha mãe, né? Eu sou filho único, vocês sabem, ele seria um dos irmãos que eu pediria a Deus. Isso mesmo, é ele que vai conversar conosco aqui agora. Seja bem-vindo, grande colega Danilo Scarparo. Prazer você aqui, viu? Muito boa noite, José. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme sempre estar com você aqui. É uma felicidade. Cada vez que eu venho aqui, na verdade, assim, é uma satisfação. É uma grande satisfação estar com você aqui, estar com o teu pessoal. E assim, como você falou de irmão para irmão, a semelhança é um pouco grande. E pode até parecer. É verdade. Olha aí, pessoal, a semelhança. As pessoas podem até acreditar, mas é muito gostoso, é um ambiente, eu sempre falo isso, né? Eu não canso de repetir isso porque é verdade, é de verdade mesmo, do coração. Cada vez que eu venho aqui é uma satisfação muito grande. Muito obrigado sempre pelo convite. Ah, você sabe que a casa é sua. E agora, nesse novo cômodo da casa, né? Você esteve conosco por muito tempo e olha, você teve a oportunidade de ver o Danilo Scarparo ajudando muita gente aqui no canal. Isso mesmo. Você depois visita a playlist Lives. Isso mesmo. Visita aqui a playlist Lives e você vai ver que as últimas 30 e tantas lives aqui do canal tem a dica de alta performance, a pílula de alta performance com o Danilo Scarparo. Toda live o Danilo traz um vídeo com uma orientação rápida para você que quer aí desenvolver um desempenho extremamente extraordinário. Então o Danilo já é de casa, tá bom? Então ele está aqui agora no novo cômodo da casa, que é o Papo de Líder. Novo formato e estou muito feliz. Danilo, você está experiente, você conhece muito de performance humana, desde a parte esportiva, a parte empresarial, a parte de gestão, de coach, enfim. E os líderes hoje, sabe, Danilo, a gente observa, você que está acompanhando aqui o Papo de Líder, fatalmente vai ter essa mesma conclusão que a gente vai conversar agora aqui, que é o seguinte: no mundo de hoje, a liderança hoje, ela necessita de ter alta performance. Isso aí é de fato chover no molhado. Mas o que é que eu vejo, Danilo? A dificuldade de usar as ferramentas certas ou usar as estratégias certas para ter uma alta performance. Então, você como um grande expert nesse assunto, conta pra gente rapidamente aqui um pouco de como foi a sua jornada até você começar a cuidar de gente com a performance das pessoas e diz depois pra gente que ferramentas, né, um líder, um gestor, um diretor de empresa, um CEO, não é, um CMO, um CFO, presidente de empresa, por exemplo, ele pode usar para ter certeza de que ele está no caminho de uma performance legal, né, como líder. O que é que você diz para a gente, Danilo? José, vamos lá. Como você mesmo disse, né, eu comecei no esporte, né? Mas antes um pouquinho do esporte,
tem um gap aí na nossa cultura que provavelmente traga assim, essa oscilação de performance das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso exatamente? A nossa cultura ela sempre foi direcionada para o QI, ou seja, para o coeficiente de intelecto, né? Mas foi esquecido o QE, que é a inteligência emocional, coeficiente emocional. O que isso significa exatamente? Putz, então nós fomos ali, quando a gente, na nossa infância, a gente foi para a escola e aí faz matemática, faz português, faz tudo aquilo dali, ela estava preparando o QI. Só que depois, quando eu fui para o esporte, o que exigiu verdadeiramente para a minha performance foi o QE. E aí, o que isso significa exatamente? Conforme eu fui para o esporte, eu fui entendendo que quanto mais você tivesse o equilíbrio dessas duas coisas, mais você estaria em alta performance. Ou seja, quando você chega em alta performance mesmo, o que diferencia é 1 segundo, é 1 milésimo de segundo. E se você não tiver muito esse equilíbrio dessas duas coisas, a coisa não acontece. E aí, quanto mais isso foi sendo presente na minha vida, quando eu fui para outro país, teve uma outra coisa que bateu mesmo assim, que eu falei assim, peraí, não dá para ser só bom nessas duas coisas, você tem que se entender para você se autoliderar. Por que significa isso exatamente? O que significa isso exatamente? Quando eu fui para outro lugar, é outra cultura, são outras coisas, outros gostos, enfim, é tudo diferente. É como se você começasse do zero em um outro lugar onde você tem que aprender tudo de novo. E aí, se você não tiver um autocontrole, uma autoliderança muito grande, você volta embora. Ou melhor, no primeiro desafio, você abandona. E aí eu falo assim, eu tive que me reinventar, ou seja, tive que me reconstruir dentro dessa situação. Então a primeira coisa foi ali, você entender que, o primeiro ponto principal, você entender que você precisa desconstruir e reconstruir o tempo todo. Tá? Aí, quando eu voltei pro Brasil, depois de quase 9 anos na Itália, eu voltei pro Brasil e vim para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu comecei uma nova atividade, ou seja, eu fui ser empreendedor na Avenida Paulista, baita alta performance, assim, de novo, eu tive que me encontrar de novo numa situação assim, cara, seja humilde, recebe a situação, dá 5 passos para trás e olha a situação do lado de fora e fala assim, o que eu preciso verdadeiramente escutar de pessoas experts, de pessoas que, muitas coisas, e depois aí muitas coisas, quando eu ia escutando as pessoas falarem, muitas coisas eu já sabia. Mas entre saber e fazer tem uma grande diferença. E aí, eu sempre falo do ser, né? Que nem você falou do ser extraordinário e tal. Primeiro você tem que ser. Para você ser um líder de alta performance, você tem que ser. Você tem que ter a congruência de ser um líder. Ou seja, não dá para ser subjetivo, você tem que ser objetivo. E aí, quando eu caí nessa situação de empreendedorismo, eu preferi viver muito mais na objetividade do que na subjetividade. Por quê? Porque eu sabia exatamente o que precisa ter de mentalidade de alta performance, mas eu não sabia do coeficiente intelectual que precisa para você ter alta performance no empreendedorismo. Então, a minha jornada ela foi muito legal porque eu tive que me reinventar sempre na questão de cultura, né, de questão de mentalidade, mas eu também tive que me reinventar muito, muito também no coeficiente intelectual. Por quê? Para que cada vez eu entendesse que as ferramentas elas são muito importantes. E até uma das lives eu achei fantástica quando a gente fez junto, que uma pessoa falou assim, um corpo que caminha, um corpo que não vibra é um esqueleto que caminha. Então, o que significa isso? Ferramentas sem um ser humano por trás que tenha inteligência emocional é simplesmente uma ferramenta. Então você ter esse equilíbrio das duas coisas, você se autoavaliar, você se liderar, para você usar as ferramentas certas no momento certo é o grande segredo da situação. Tá vendo aí o que eu tô falando? Que bacana. Então, olha, ele citou rapidamente aqui que ele esteve na Itália, pegando todo esse know-how. E aí, você deve estar perguntando assim, mas qual foi o esporte, então, que o Danilo praticava lá? Ou até mesmo você perguntar, qual é o time que ele torce? Que esporte foi esse que ele foi na Itália e pegou todo esse background, esse know-how, né? Conta pro pessoal, Danilo, qual foi o esporte aí que fez seu coração cantar e que te ensinou tanto lá na Itália? Cara, então, eu joguei futsal, né? Toda a minha vida eu trouxe o futsal. Na verdade, assim, eu sempre fui de vários esportes, José, mas o futsal em específico, até teve uma passagem no esporte que
Teve um momento que o futebol de campo ele se sobressai sobre o futsal, por toda a mídia, por todo o glamour, por todo o financeiro, né? Só que eu não me encaixava exatamente no futebol de campo. Eu falava, cara, esse esporte aqui é o que eu gosto, porque tem muita estratégia, tem muita coisa que tinha muito mais conexão comigo. E isso foi muito legal. Então eu joguei futsal minha vida toda e fui profissional nisso, né? Fui profissional de alta performance, só vivi disso aqui no Brasil e também lá na Itália. Mas teve uma parte do esporte que eu falo que assim, é onde eu ganhei mais. Aonde eu ganhei mais. Que não foi exatamente no esporte propriamente dito. Lógico, isso foi importante. Putz, isso faz uma grande diferença na minha vida. Mas foi quando eu tive um mentor que me ensinou mais coisas sobre o esporte. Não era simplesmente o esporte pelo esporte, e sim o entretenimento. Por exemplo, esse cara foi um dono do banco de Torino e ele é presidente da Fundação Ayrton Senna na Itália. Então eu fui para Le Mans, eu fui, assim, no automobilismo, ele investia em pilotos, me ensinou muito, putz, até tenho, né, coisas do Ayrton Senna, eu gosto muito que é um brasileiro, ele amava o Ayrton Senna nesse aspecto, tipo da garra, da determinação do brasileiro. Por quê? Porque o povo europeu, muitas vezes, não é na Itália, porque a Itália também tem muito nosso sangue, assim, né, nós somos muito italianos, mas assim, ele trouxe muito essa questão de, tipo, desse equilíbrio. Desse equilíbrio que eu estou te falando, da inteligência, de você ter uma cultura muito bem enraizada, de coisas que são entre valores e propósitos muito bem fortes, e também essa emoção da vibração de você ser você mesmo, da conexão de você ser uma grande pessoa, uma pessoa que sempre está superando limites e está sempre dando o teu máximo. E aí ele veio trazendo essa visão de negócios, essa visão de liderança. Era um cara que liderava muito bem e assim, né? Ele tinha um banco, cara, então assim, ele precisava liderar e eu estive muito próximo dele para entender exatamente o que um líder precisa ter. Um líder de alta performance, porque ele era muito alta performance, cara. Tudo que ele fazia era de alta performance. E uma coisa muito interessante também que eu achei legal nele, que eu trago muito para mim, você ter boas pessoas perto de você. Um grande líder de alta performance tem grandes pessoas perto dele. Quer saber se o cara é um bom líder? Vê quem está perto dele se são boas pessoas. Viu só? Olha, papel e caneta, como eu falei no começo. O Danilo já colocou aqui a diferença fundamental do QI para o QE, ou seja, o emocional ser cada vez mais importante desde o início. E olha, hoje nas organizações, Danilo, a grande preocupação dos RHs, dos gestores, é com as soft skills, né? Por quê? Porque as capacidades técnicas geralmente são mais fáceis de tratar. E uma das preocupações enormes de todo o grupo de gestão de pessoas, de gente de gestão, é fazer os líderes, eles de fato saberem, primeiro, ter autoconsciência, ter autoconhecimento, saber entender suas emoções e depois disso interpretar as emoções das pessoas do time. E aí chega naquela etapa de ter boas pessoas ao seu redor. Então, o aspecto emocional dentro das soft skills nas empresas está cada vez valendo ouro. Ouro. O grande calo das organizações hoje é esse líder. Ele sabe lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros para que todo mundo esteja em alta performance. E uma outra coisa interessante que você falou foi reconstruir, né? Reconstruir. Ele nunca achar que está totalmente pronto, ele nunca achar que está no ponto certo. É uma falha que muitos dizem, eu sou um líder pronto. Estar pronto é um ponto hoje do fracasso. Para qualquer um, no mundo que a gente vive hoje, a gente nunca pode dizer assim, estou pronto. E a pergunta que eu queria te fazer era o seguinte, você tem hoje pequenas, médias e grandes empresas, né? Cada vez mais as pessoas estão com muito mais demandas emocionais do que antes, não é? Ansiedades, conflitos, uma série de coisas, não é? E esse líder, o que eu vejo muito também, a diferença entre o ter e o ser.
E aí acontece um meio do caminho que é o parecer. O parecer. Sabe? Aquele líder que ele diz assim, eu nem sou um grande líder e nem tenho ferramentas para ser um grande líder, mas eu vou buscar parecer que sou um grande líder. Ou seja, não é nem o ser e nem o ter, é o parecer. Ele vende uma imagem de que é, porém não é. Então, na tua experiência, como é que esses líderes hoje, para estar em alta performance e serem extraordinários, não é? Precisam de fato fazer o quê? Para ser, e não apenas ter ou parecer que é. José, cara, que pergunta fantástica, fantástica mesmo, porque eu gosto muito da liderança disruptiva. E aí o Caíto, o CEO, né, da Chili Beans, ele fala assim, ó, se você acredita que você sabe tudo, você está pronto para morrer. E o que significa isso, cara? Porque assim, putz, cara, a gente vive, né? Eu falei muito da nossa cultura, a nossa cultura tem 3 pequenos problemas, que é política, e eu não estou falando da política propriamente dita, eu estou falando de uma lei tradicional e subjetiva. O outro problema é a economia, ou seja, nosso país é um país de especulação, tá? Então, e a terceira coisa, a nossa educação, como eu falei aqui antes, ela alimenta o externo. Ou seja, ela alimenta que grandes empresas venham para cá e a gente tem que trabalhar para essas grandes empresas. Essas 3 coisas nos traz um caos muito grande. Traz um caos muito grande. Então, e aí, agora, nesse novo mundo que está todo mundo falando, muita gente está falando em tecnologia, mas você já veio por uma outra pegada que também é uma visão de um grande líder, que é você falar no quê? Na inteligência artificial. Se você não for, né, se você não é um grande líder mesmo, agora vai separar, que eu falo, os homens dos meninos. E como que a gente separa os homens dos meninos? Congruência, melhoria constante e permanente e modelagem. O que significa exatamente isso? Congruência, lembra que eu falei no começo aqui sobre o objetivo e o subjetivo? Esse líder parecer é o subjetivo, cara. É aquele que ele é baseado no entendimento dele, ou seja, no próprio entendimento. Mas agora, dentro desse novo mundo, é o objetivo, ou seja, ideia que é rápido, direto e prático. Mudou. E aí, melhoria constante e permanente. Eu gosto muito dessa, né, o MCP. O que significa isso? É um mindset de crescimento. O cara que está pronto para inovação, que nem aqui, uma grande inovação, a gente falando aqui. Putz, entender exatamente, né? Saber o cara formar grandes líderes. É essencial o cara formar grandes líderes. Outra coisa, o cara tá lendo, assim, antenado com o mundo. Não dá mais só para ele saber ali dentro da empresa dele, tem que estar antenado com o mundo. Por quê? Porque senão o mundo engole ele, é dinâmico demais. E a modelagem, cara, putz, esteja com alguém acima de você, aprenda com aquele que está em cima de você e viva com um propósito, assim, com valores muito claros, e você entenda que o algo novo hoje vai ser essencial para você conseguir transformar pessoas. Que maravilha! Reforça para a gente os 3 itens que você citou que são fundamentais. Congruência é o primeiro, depois MCP, que é o que eu chamo de melhoria constante e permanente. Cara, você tem que estar o tempo todo se melhorando, se auto-melhorando, ou seja, você ser melhor 1% ao dia do que você mesmo. E a terceira é a modelagem, cara. Você precisa entender que, cara, se tem alguém que sabe mais do que você, ou que está acima de você, dá uma olhadinha, modela o cara. Não estou falando para você copiar. Não é um raio-x do cara, não é passar ali, né, no xerox do cara. Não é isso, não. Todos nós temos pontos bons e algo a ser melhorado. E você ter a humildade, ter a sabedoria, né, de que, cara, peraí, aquilo dali, o cara tá fazendo uma coisa ali que faz todo sentido para mim. Deixa eu encostar ali. E aí eu gosto de uma coisa aqui nessa modelagem, José, aqui. Infelizmente, eu vejo muito no Brasil, tá? Fora a gente vê menos isso, que é o ganha-ganha. O jogo ganha-ganha. O que significa? O cara acha que modelar é ele sugar do cara que está acima dele. Não é isso. É você. Todo mundo tem algo a aprender. Se você pega esse cara e você entrega alguma coisa que você tem legal para ele, e ele te entrega algo legal, putz, os dois estão ganhando, os dois estão crescendo. Isso faz parte do grande líder.
faz parte da transformação de grandes líderes. E aí que a gente fala do bando, né? O grupo, a comunidade, putz, uma comunidade que vive nesses 3 pilares congruente com o que realmente interessa, realmente é, né? MCP, melhoria constante e permanente de todos, o tempo todo. E essa última aí de modelagem, de você estar com pessoas que você pode ter o ganha-ganha e todo mundo crescer junto é essencial, cara. Incrível. E eu vejo, Danilo, e para você, líder que está nos ouvindo aqui e nos assistindo, que esse terceiro item que o Danilo falou é de uma importância incrível. Eu sempre falo nas minhas palestras, Brasil afora, Danilo também nas mentorias que ele faz com executivos, com gestores, com empresários, que a gente modelar é tão importante na liderança. Eu sempre digo uma coisa, sabe, Danilo, nas palestras, que é o seguinte, que líderes que estudam liderança, eles alcançam resultados mais rápido. E o que é que está dentro desse estudo da liderança? É você ter líderes que você segue e que você modela. O que é que eu costumo ver, Danilo, muito hoje? A pergunta clássica, geralmente também faço nas pesquisas, é o quê? Qual é o líder que você acredita que é um dos maiores líderes que você conhece, que você já viu? Um grande líder que você admira? Aí as pessoas falam, né? Citam Gandhi, citam Jesus, citam Jack Welch, citam tantos outros líderes. Steve Jobs, enfim. Aí o que acontece? Aí eu pergunto, você modela algum deles? Aí quase 100% diz assim, não. Por quê? Porque ficou apenas no aspecto da admiração desse líder, mas não usou as ações desse líder para modelar, como você falou. Então, a ação é muito importante. Quando eu vejo, por exemplo, um grande cirurgião, sabe, Danilo? Um grande cirurgião. Aí você pergunta a ele assim, quem foi que te inspirou na cirurgia? Aí ele diz assim, fulano de tal. Aí ele diz assim, fulano de tal. Por quê? Porque o procedimento dele é assim, a performance dele é essa, tal. E eu procuro modelar muito desse fulano de tal. Você chega para um psiquiatra, diz assim, diga aí na escola da psiquiatria um psiquiatra que para você é uma referência. Aí ele diz, fulano de tal. Fulano de tal por quê? Porque a metodologia dele é essa e eu hoje também sigo um tanto desse estilo desse fulano de tal. Quando a gente chega nas empresas, nas organizações, empresários, não acontece isso. Então você tem pessoas de referência, mas não modela, né? Então olha o que Danilo falou, esse terceiro item aí, pega para você, lista líderes que você entende que tem coisas para você crescer, né? E não apenas admira, sai do campo da admiração e avança, vai para o campo da modelagem, né, Danilo? Cara, é assim, José, quando eu falo da modelagem, eu sempre dou, até fica uma dica para todos aí, pega 5 pessoas que verdadeiramente você admira. E aí, o que significa? É uma das dicas que eu dou nas minhas mentorias, para os gestores, eu falo assim, pega 5 gestores. Mas eu preciso conhecer? Não, você não precisa conhecer. Você precisa entender. O que significa entender? Porque o que significa isso? 5% é o que você pensa, 95% é o que você sente. Então você precisa entender exatamente o porquê que aquela pessoa, ou seja, o que ela está sentindo, para ela pegar e agir daquela forma. Então eu vou dar um exemplo aqui, vai. Um dos meus mentores aí que eu acompanho muito, eu não conheço, mas eu tenho uma admiração muito grande, é o Marcos Lemones. Cara, eu não conheço ele. Assim, mas assim, é como se ele estivesse dentro da minha casa todos os dias. Eu vou ali, vou ver, cara, é o que ele pensa, eu fico pensando o que ele pensa, eu sinto o que ele sente para ele fazer aquela ação. E ele é um grande gestor de pessoas, ele tem as pessoas certas no lugar certo. Incrível, incrível. Agora, você falou uma coisa assim, né? Putz, sai da admiração. Você começa a entrar dentro do personagem dele e começa a extrair as coisas que ele tem de uma forma que você fala assim, cara, putz, faz todo sentido porque ele faz aquilo. Você participa da jornada dele. É participar da jornada dele, entender que ferramentas, entender que sentimento que ele está usando aquela ferramenta, o porquê que ele... Cara, tem todo um processo muito bem detalhado, muito bem definido. E ele fala dos 3 P's, né? Pessoas, processos e produto. E então, assim, quando eu vejo cada coisa que ele faz, cada coisa que ele fala, é direcionada
aos 3 pontos muito bem, como se fosse um Lego, José. Cara, ele vai colocando as coisas direitinho. Mas por que ele coloca certinho no time justo? Porque só vai conseguir sair do caos quem realmente tiver o time muito bem ajustado. E para você ter um time muito bem ajustado, você precisa ter uma padronização, né? Uma organização e um processo muito bem definido. Só que para você ter todo esse entendimento, você precisa sentir. Sentir a jornada, para você saber exatamente onde cada coisa vai. Não pode ficar só aqui. Tem que vir para cá também. E o coração faz tum, 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 tum. E o relógio também faz tum, 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 tum. Só que na tua cabeça tá ali, como se fosse parado. Por isso que eu gosto muito da palavra disrupção. Cara, desconstrói e reconstrói. O tempo todo. O tempo todo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Isso é excelente, excelente. Essa analogia do coração, né? Do batimento cardíaco, é bem a dinâmica mesmo da liderança. E eu sempre falo uma frase nas palestras que a liderança, ela é dinâmica, ela não é estática. Então, assim como como o mar, a maré sobe e desce, a lua fica cheia e minguante, não é? Tem o dia, tem a noite, o coração, o pulmão, ele vai e volta. O líder, ele precisa ter essa flexibilidade mental também, para que ele expanda, para que ele recue, para que ele avance. E dentro do comportamento humano hoje, ter essa flexibilidade comportamental é fabuloso para alcançar resultados. Nas suas mentorias, Danilo, nas suas reuniões com seus mentorandos, qual é a dinâmica mais comum que você vê nos líderes? É medo do novo? É medo de arriscar? Por exemplo, trabalhar conflitos internos, né? Crenças que bloqueiam eles de avançar? Como é que você vê os líderes hoje nos grupos que você tem nos seus coaches, né? Nos seus mentorandos, enfim, de alta performance? Qual é o comportamento mais comum aí que você está vendo? José, conforme eu falei anteriormente, nós vivemos num país de caos. Ou seja, nós sempre vivemos na crise. Então, tudo isso que está acontecendo agora, né, tudo isso que aconteceu, se foi muito ruim, claro, é péssimo, mas nós estávamos preparados. Porque nós viemos treinando de 4 em 4 anos, que nem Copa do Mundo, a gente está treinando uma crise. Então, assim, o medo do novo não ataca muito o brasileiro, não pega muito o brasileiro. Pega europeu, pega americano. Putz, eles sim, por quê? Porque eles vivem de uma forma tão bem definida, muito bem certinho, que para eles o novo espanta um pouco. Eles sempre procuram um passo na frente, assim, ter uma visão um passo na frente, para eles já conseguirem minimizar os problemas, né, e potencializar o que eles têm de bom. Essa pandemia para eles foi péssima. Por quê? Porque eles estão tentando destruir um vírus que não é físico, né? Agora, para nós não é assim o medo do novo, porque nós já vivemos o novo todos os dias. O que eu vejo muito, também por falta de clareza, é a insegurança de acreditar, ou seja, a dúvida está muito dentro das pessoas. Então, quando eu tenho a dúvida dentro de mim, automaticamente eu duvido do próximo. E aí, cara, putz, ao invés de todo mundo estar andando, e aí vem muito isso, né, dentro de uma organização, dentro de um mercado, putz, para eu me dar bem na vida, eu preciso derrubar alguém. Ou mais ou menos assim, né? É uma das coisas que a gente trabalha muito, assim, até mesmo essa conexão, e sentir o que a outra pessoa está sentindo. Prestar atenção na respiração, prestar atenção na pessoa. Porque realmente, assim, do outro lado, se você tá com medo, se você tá com receio, a outra pessoa sente. E aí imagina você fazendo uma negociação com uma pessoa que tá assim, com a mão no bolso, meio que assim, olhando para você assim. Você acha que você vai poder ser totalmente sincero com ela? Ou ela tá esperando um gap para te passar a perna? Então, aqui dentro da nossa cultura, talvez por essa situação da cultura, de não ter muito certezas e tal, nós temos uma desconfiança da gente mesmo. E quando a gente desconfia da gente, automaticamente a gente desconfia de outras pessoas. Por isso que muitos gestores falam que, putz, eu até escutei isso de um gestor outro dia, falou assim,
Não vejo a hora que fica tudo inteligência artificial, vai ser muito mais fácil. Putz, cara, é como você vender o país para a China, como estava sendo feito. Cara, a conta chega. É muito melhor você se preparar, se avaliar, entender pessoas e você fazer a sua parte, do que você pegar pílulas mágicas, né? Eu tô falando pílulas mágicas que significa a receita pronta, para você simplesmente duplicar essa receita, mas você não sabe se exatamente vai dar resultado para você ou não. Então, o principal de tudo é você se autoconhecer, você se autoavaliar o tempo todo, você buscar melhoria constante e permanente o tempo todo, para você simplesmente entregar o seu melhor. E depois o que o outro vai fazer é responsabilidade do outro, cara. Não é responsabilidade sua. E se ele não entendeu o jogo, se ele não entendeu a regra do jogo, o problema é dele, não é seu. E você tem que seguir o teu caminho da melhor forma possível, fazendo bem e melhorando pessoas e sendo o melhor líder possível. Que maravilha. Isso me fez lembrar uma frase do livro do Simon Sinek, que o Simon Sinek, ele é um dos palestrantes, mentores, que tem uma das palestras mais vistas do TED, né? E o Simon Sinek, no mundo, você coloca lá no YouTube, líder, Simon Sinek, e vou colocar aqui na legenda, tá bom? Pronto, aqui, ó, o Simon Sinek. Então, o que acontece? Ele tem uma frase do livro Líderes Servem-se por Último, né? E a frase que ele diz é o seguinte: liderança é coisa de alma, liderança não é coisa de técnica. E o que você está falando é justamente isso, Danilo. O líder que olha a gente, interpreta a gente, se conhece e consegue, de fato, entender essa nova dinâmica e saber que os robôs são importantes, a tecnologia é importante, as ferramentas são importantes, mas nada vai substituir a alma, a mente, o ser, né? Nada vai substituir a forma de cuidar de gente. Então, cuidar de gente ainda está em alta no mundo, né? Cuidar de gente ainda está em alta. Exatamente, José. Por isso que hoje eu vejo muito na liderança, se o líder ele não tem mentalidade e não tem empreendedorismo, ele vai morrer no mercado. Ele vai, assim, se ele não tiver essas duas coisas muito bem alinhadas, ele não vai conseguir cuidar mais de gente. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Eu estudo muito, né? O Joseph Murphy, todos os livros dele eu leio, eu procuro também, é um dos meus mentores. Cara, o universo te traz de volta. O que você dá é o que você recebe na mesma proporção. Se você for intenso, ajudar as pessoas, se você realmente for verdadeiro, ajudando pessoas a elas se melhorarem, a melhorar o nosso mundo, automaticamente o universo te traz de volta o que você manda. Então, putz, cara, é isso, é você conseguir realmente ser intenso. E intenso, eu não estou falando para você ser espalhafatoso, não. Estou falando para você estar no time justo, no momento justo, mas da forma correta, com o coração. Eu falei para você, não falei que você ia gastar muito papel e caneta hoje aqui no Papo de Líder? Danilo Scarparo é assim, chegou, aprendeu, colocou em prática, né? E o momento hoje, quando você tem consciência da necessidade de ser um líder que entende a sua emoção, que entende que precisa cuidar de gente, além disso tudo, o próximo passo sempre é agir. Colocar em prática, tomar a decisão de executar. Eu vejo, sabe, Danilo, eu sempre costumo motivar a todo mundo que assiste aqui o canal, as lives, como você já conhece, que é o seguinte: você fez um primeiro passo, você parou e deu o principal ativo que você tem, talvez hoje. Um dos principais é o seu tempo. Então você veio, você prestigiou aqui o Danilo no nosso papo, você anotou muita ferramenta importante, você entendeu a questão das emoções, do ser, mas aí tem um detalhe. Fatalmente você pode fechar agora essas anotações e, né, assistiu esse vídeo e foi tocar a sua vida. Ou você colocou lá de lado e seguiu em frente. Danilo, além disso tudo, o líder precisa pegar, ter a capacidade de execução, né?
ele tem que captar, sacar, e aprendi, obrigado Danilo, show de bola. E a melhor forma dele te agradecer hoje é já começar a colocar isso em prática. Diz pra gente aqui, como é que ele já, agora, terminando o papo de líder, ele pega tudo isso que você colocou para ele e diz assim, dá umas dicas práticas para ele executar todas essas orientações que você passou aqui para ele. José, eu vou pegar o primeiro pilar, a primeira ferramenta que nós falamos aqui, que é a congruência. Como que você pode ajudar outras pessoas se você não faz nem para você, se você não ajuda nem você? Cara, seja congruente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, erra tudo que você precisa errar e ajuda as outras pessoas a não errarem. Lembra que eu falei da mentalidade e do empreendedorismo? O empreendedorismo é levar a solução para o mercado. Se você não sabe qual que é a jornada, você não sabe qual que é a solução. Se você não está conectado com a jornada, você não sabe a solução. Eu escutei o Danilo falar, cara, me desculpa, mas é simplesmente mais uma coisa que você colocou na tua mente e você não vai usar. Agora, você escutou. Lembra que eu falei 5% é pensar, 95% é sentir. Você sentiu o que o Danilo falou, que tem poder, que é poderoso, que isso daí está te levando para o próximo nível, você vai ter congruência com a tua jornada. Tendo congruência com a tua jornada, você entrou no jogo. Entrou no jogo, você vai ralar, vai sujar o calção, mas você vai fazer gol. E a hora que você fizer gol, você vai chegar lá e você vai apresentar a solução do quê? Do gol que você fez, como você fez aquele gol. E aí que está o segredo. Por quê? Porque ninguém vai saber os tombos que você... Ninguém quer saber os tombos que você teve, o quanto você se ralou nessa pandemia, nessa crise, enfim. Ele quer saber como você saiu dela. E aí você vai lá, você entrega o seu melhor. Fala assim, cara, tá aqui a solução para o mercado. Mas para isso, você precisa sentir toda a jornada que eu fiz. Você precisa se conectar. Entrou no jogo, sentiu, é sucesso. Agora, entrei, fui lá. E aí, José, tem muita gente que nem termina a live. Não, deixa eu pegar aqui essa... E aí tem uma das coisas que eu falo para os meus mentorados. Você quer ser 30% dos bons gestores ou 70% dos maus gestores? O que significa isso? 30% são aqueles que entram no jogo, criam soluções, buscam melhoria constante e permanente e depois vendem para os outros 70%, que não fizeram nada. Então você pode... tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você pega a receita pronta aqui e não faz nada, só usa um pouquinho. Isso é migalha, me desculpa. E você nasceu para ser muito maior do que você é. Você nasceu para estar nos 30, não nos 70. Ou melhor, todo mundo deveria estar nos 30. Mas quem aceita a migalha fica nos 70. E eu tenho certeza absoluta que você que ficou até aqui, o que você ficou aqui até agora, você não está nos 70, você está nos 30 e você vai colocar em prática. É isso mesmo. Eu costumo sempre fazer uma anedota que eu conto demais, que é a anedota do sapinho, né? Então, 5 sapinhos estavam em cima de uma ponte e embaixo dessa ponte tem uma lagoa. Sapinho adora a lagoa, ele ama a lagoa. E os 5 em cima da ponte, os 5 decidiram pular e ir encontrar o objetivo deles, que era ir para a lagoa, né? Quantos ficaram? E aí quando eu faço essa pergunta nos eventos, nas palestras, em alguns lugares, alguns dizem, né, 3, 4, então vamos supor, tem os 5 sapinhos lá, 3 decidiram pular. Quantos ficaram? Então alguns dizem 2 ficaram, outros dizem 3 ficaram, 4, 5 ficaram. E de fato, como o Danilo falou, se esses 5 sapinhos decidirem pular, mas não pularem, os 5 vão permanecer em cima da ponte e não vão fazer absolutamente nada. Porque existe uma diferença muito grande no comportamento humano entre decidir fazer e fazer de fato. Há uma diferença gritante entre as duas coisas. E o sapinho que goza do prazer de voltar para a lagoa não é aquele que decidiu pular da ponte, é aquele que pulou, de fato. Então, faz o seguinte, quer fazer o Danilo feliz? Quer deixar ele contente hoje?
Agradece a ele pulando da ponte. Encontra a tua lagoa, tá certo? Marca teu gol, não é, Danilo? Chega na meta, executa, coloca em prática, porque você tem muito talento para isso. E eu quero dizer para o Danilo aqui o seguinte, que Danilo, todas as vezes que uma liderança ou algum líder ou algum aspirante a líder, ele pega uma ferramenta poderosa como essa que você trouxe e aplica, a vida transforma, né? A vida muda, a vida dá uma guinada pelo fato da ação, né? O poder de fato de agir, de executar, né? De sair do campo do conhecimento, entendi e fazer. Você hoje, Danilo, tem uma gama muito grande aí de coisas no mercado, e eu queria que você dissesse como é que está hoje tuas palestras, como é que está hoje tuas mentorias, como é que está hoje teus programas de treinamento. Eu quero fazer parte amanhã de um grupo seu, seja online, depois da pandemia, seja presencial, contratar você para uma palestra. Conta como é que está aí o teu casting aí do teu negócio pra gente. José, então, com essa pandemia, e uma das coisas que eu já oriento as pessoas a fazerem é criar um modelo de negócio. Né? Eu tive que como eu falei, ser disruptivo. Eu tive que desconstruir e reconstruir meu modelo de negócio. Então, eu deixei ele mais enxuto, porém mais impactante. Por quê? Porque eu criei um treinamento que chama High Mind for Business. O que é esse treinamento High Mind for Business? É a mentalidade de empreendedorismo. As pessoas precisam ser mais empreendedoras. A partir de agora vai precisar ser mais empreendedora. E esse treinamento, ele é para você fazer a transição para o empreendedorismo. E eu não estou falando transição para o empreendedorismo para abrir um negócio, não. Você precisa ser um líder empreendedor. Você precisa ser uma pessoa empreendedora. Então, eu já tenho algumas turmas, nessa pandemia, né, nessa parte da crise aí, eu abri 2 turmas, né, não abro para muitas pessoas, fica ali 10 pessoas só, e eu abri 2 turmas e tem muita gente que trabalha dentro de uma empresa ainda. E olha que coisa interessante, tinha gente que achava que ia ser mandado embora e melhorou a performance dela e subiu de cargo nessa pandemia. Então assim, não é, e aí eu falo uma coisa aqui, ó, não é a situação que te traz o direcionamento. Ele te traz indicador, não direcionamento. Então, assim, esses treinamentos, o que é? O High Mind for Business é o treinamento online. Eu faço ele tanto online como presencial. Agora não dá mais para fazer o presencial, pelo fato de nós estarmos nessa situação. E é em grupo e online. Aí eu gosto muito de utilizar no meu modelo de negócio a jornada da conquista. Ou seja, só vai para o outro nível quem realmente entra no jogo. Quem vai para a prática. Se não, ele entra no High Mind individual, que é o quê? Uma mentoria individual comigo, até ele ir para o BI, que é o Business Intelligence. Mas ele precisa merecer, ele precisa ir para o pódio, ele precisa ter resultado, ele precisa ter congruência para ir para o outro nível. E muita gente eu deixo no mercado, cara. Muita gente eu deixo no mercado. Por quê? Porque não dá para você colocar os bons com os mais ou menos, porque senão você mata o teu negócio. E aí tem o outro que é a Academia de Gigantes, que é aqueles que eu preparo para ser os caras que vão ser... eles brincam, né? Tem o sócio, que é o Marcos Lemones, e tem o gestor, que é o Danilo. E é esses caras que eu tenho esses 3 treinamentos. Mas se você quer fazer um treinamento comigo, tem que entrar no High Mind. Ali é a porta de entrada. Entrou ali, teve resultado, putz, você passa por uma seleção, vai para o outro. Entrou no BI, tem um resultado, você vai para o outro, que é a Academia de Gigantes. E aí, lógico, as palestras, né, José? O Ser Extraordinário, as palestras que eu vou levar muito mais essa situação de disrupção, que é o antifrágil, que eu chamo o empreendedorismo antifrágil, de você saber se desconstruir, reconstruir e ter a mentalidade vencedora de um atleta com o empreendedorismo que o mercado vai precisar, e tem todos esses produtos e serviços aí para a gente estar trazendo cada vez mais soluções para a nossa cultura, para melhorar esses gaps que tem na nossa cultura. Show de bola. Olha, então, se você quer saber mais sobre tudo isso, aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui ao redor, você tem os links de acesso ao Danilo. Você tem o site, você tem os contatos, você tem e-mail, você tem todas as informações para conversar com ele. Depois tira a sua dúvida, pergunta sobre o High Mind, procura saber se o seu ponto de partida hoje é o High Mind, enfim.
e aí você vai... E tem alguma dúvida sobre o conteúdo que ele trouxe aqui no Papo de Líder? Pergunta também, conversa, troca um papo com ele. Como você está vendo aqui, a gente tem a obrigação de prestar um serviço para você, de prestar aí um apoio para que você esteja investindo tempo, energia, capacidades, talentos na sua jornada. Então, Danilo, olha que coisa boa, maravilha. Eu tive já a oportunidade de ser palestrante lá no Ser Extraordinário, no evento que você promove. E olha, que coisa fantástica, que negócio sensacional. Olha, segue o Danilo no YouTube, segue o Danilo no Facebook, segue o Danilo no Instagram. Todos os contatos dele aqui estão na descrição. E eu vou fazer uma brincadeira com ele aqui agora. Quero saber, vamos fazer um bate-bola. Olha só, hein? Pode ser um atleta do futsal, não é? Com conhecimento de esporte. Vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos ver se Danilo tá bom de primeiro toque. Tocar de primeira, né? Vamos tocar de primeira aqui agora, viu, Danilo? Show de bola. Eu vou dizer, Danilo, uma frase ou um nome, alguma coisa, e você diz uma palavra que significa isso para você, tá bom? Vamos lá, preparado? Vamos embora? Bate-bola? Então, vamos lá. Danilo, para você, o que é a família? Amor. Bom. Para você, o que é Deus? Tudo. Para você, o que é ser extraordinário? Ser melhor que você mesmo. Maravilha, show de bola. Se você tivesse que conhecer um lugar do mundo com a sua família, que lugar você escolheria? Cara, que pergunta maravilhosa. Que lugar que eu gostaria de conhecer? Cara, eu acredito que seja... Putz, José, mas eu acredito que seja Dubai. Vai, vamos lá. Dubai, legal demais. Uma frase que signifique para você ter alta performance. Não existe ter sem ser. Maravilha, show de bola, hein? E o que é ser pai? A maior legado do mundo. Gostei, Danilo é pai, né? Pai de uma menina. Por enquanto é uma, né, Danilo? Rafaela. Por enquanto é uma, Rafaela. Rafaela tem quanto? 7 anos, 8 anos? 7 anos. 7 anos, é isso mesmo. Eu sei porque eu sou pai de Samuel, que tem 8 anos, e eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Samuel e Rafaela. E, Danilo, se Deus te desse a oportunidade de você dizer uma frase para o mundo, quando ele te chamasse, quando fosse a hora da sua despedida aqui da Terra, e ele dissesse, Danilo, eu vou te dar uma oportunidade única. Diga uma frase antes de você vir para todo mundo ouvir. Que frase você diria? Acredita, você é muito melhor do que você imagina. Eita, coisa boa! Faz o seguinte, bate palma para Danilo aí, vai. Palmas para Danilo Scarparo, que eu falei para você, um cara sensacional, maravilhoso, grande mentor, grande coach. Danilo, olha, estou muito feliz aqui de bater papo com você aqui no Papo de Líder, aprender, né? Aprender muito também. E dizer que, ó, a casa está aberta, as portas estão abertas, né? E dar uma mensagem final aqui para esse líder, para essa líder ou esse futuro líder que está assistindo você, para que ele, de fato, feche esse momento, né, com chave de ouro. Manda para ele aí. Bom, José, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nessa casa de muito amor, de uma energia fantástica, de pessoas extraordinárias. Cara, que realmente esse legado permaneça e perdure por muito, muito tempo nessa sua jornada, porque realmente vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. E a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, que se você não acredita, ninguém vai acreditar. É muito importante que você saiba o seu valor, é muito importante que você goste
de quem você é muito importante que você entenda que acima de nós tem Deus, abaixo de nós temos nós. E tem uma coisa que eu gosto de falar, tem eu, tem você, mas tem todos nós. Se todos nós formos melhores 1% a cada dia, nós seremos os melhores nesse mundo. Então, entre em jogo, faça acontecer, porque você é uma pessoa extraordinária. Show de bola! Viu aí? Danilo, muito obrigado. Olha, volte sempre e desejo que sua família, seus negócios, todas as suas mentorias, palestras, eventos aí sejam ricamente abençoados e prósperos em tudo e que você receba muito, 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 muito dessa vida, porque tenho certeza que muita gente está precisando aí da sua força, do seu apoio, da sua expertise. Viu aí? Papo de líder, show de bola, Danilo Scarparo. E olha, faz o seguinte, agradece ao Danilo, mas faz o seguinte, não apenas diz obrigado não, bota em prática o que ele falou. O melhor agradecimento que você vai dar para ele é fazendo o que ele te ensinou. Coloque em prática. Isso sim vai fazer você começar a virar o jogo da sua vida. Então olha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilha esse vídeo, de repente tem alguém que você conhece, algum líder pá, ou alguém que é aspirante à liderança, precisa ouvir sobre performance e precisa ouvir sobre liderança e, de fato, a arte de ser extraordinário. Então manda para essa pessoa, marca ela, coloca aqui nos comentários também o que é que você achou, o que é que você aprendeu, qual foi a sacada, o insight que você teve hoje aqui. Aguardo você no próximo Papo de Líder. Grande abraço, palestrante José Rodrigo.